Caros fiéis, o Evangelho deste 20º domingo, depois de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 4. Naquele tempo havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido que Jesus voltara da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e pediu-lhe que viesse à sua casa e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe então Jesus: se não vedes milagres e prodígios, não credes. O oficial do rei respondeu: Senhor, vinde antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Acreditou o homem na palavra de Jesus e partiu. Quando ele já ia para casa, vieram-lhe ao encontro seus criados e deram-lhe a notícia de que o seu filho vivia. Perguntou-lhes então a hora em que o doente se achara melhor. Responderam-lhe: ontem pela 7ª hora a febre o deixou. Reconheceu logo o pai ter sido aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E ele acreditou, e toda a sua família. Podem sentar-se. Nós estamos no 20º domingo depois de Pentecostes. Hoje também é dia de São Lucas Evangelista, padroeiro dos médicos, porém não se faz memória aqui na missa. Amanhã, dia 19 de outubro, é a festa de São Pedro de Alcântara, confessor da Ordem Franciscana, festa de 3ª classe. Na terça-feira, dia 20 de outubro, é a festa de São João Câncio, confessor, festa de 3ª classe. Na quarta-feira é ferial, porém se faz memória de Santo Hilarion, abade, e de Santa Úrsula e de suas companheiras virgens mártires. Na quinta-feira é ferial. Dia 23 de outubro, sexta-feira, é a festa de Santo Antônio Maria Claret, bispo e confessor. No sábado, 24 de outubro, é a festa de São Rafael Arcanjo, festa de 3ª classe. O próximo domingo será o 21º domingo depois de Pentecostes e será a festa de Cristo Rei, festa de 1ª classe. Continuando o mês do Santo Rosário, será rezado o terço mais ou menos meia hora depois do fim da Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nós vemos nesse Evangelho algo parecido, porém, parecido sobre certo aspecto, diferente sobre outro aspecto, parecido com a cura do empregado, do oficial romano. É outra cura que o nosso Senhor fez. Aqui se trata de um oficial de Herodes. Era alguém que era muito poderoso e era o filho dele, não era um empregado, era um filho. Porém, a diferença aqui é grande, porque enquanto o romano demonstra uma fé que é elogiada por Nosso Senhor, aqui no caso do oficial de Herodes, essa fé é imperfeita. Ele acreditou, ele conseguiu o milagre, é verdade. Porém, Nosso Senhor, inclusive Nosso Senhor no começo, parece um pouco fora do contexto. Nosso Senhor, primeiro, quando vem o oficial e pede a Nosso Senhor, Jesus responde assim: se não vedes milagres e prodígios, não credes. Então, Nosso Senhor, primeiro, logo discerne a imperfeição da fé daquele oficial. É verdade, ele tinha viajado 30 quilômetros, mais ou menos, para pedir a cura a Nosso Senhor. O filho dele estava a 30 quilômetros de distância e, de tal modo, estava fraco que não podia vir ver Jesus. Porém, há dois defeitos aí nessa fé.
Primeiro, ele é impelido pela tribulação. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Nosso Senhor, é bem provável, porém ele só se dirige a Nosso Senhor quando a tribulação chega a um ponto muito grande, ou seja, seu filho adoece e chega a um nível de doença muito grande, porque está para morrer, como ele mesmo diz. Então, só quando ele é impelido pela tribulação é que ele faz esse ato de fé, digamos assim, ele se dirige a nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, ele não tinha se dirigido. E depois, segundo ponto, segundo defeito da fé desse oficial, ela é pouco esclarecida, porque ele insiste com nosso Senhor para que se dirija ao seu filho. É o contrário do oficial romano, que diz que bastava uma palavra e ele seria curado. Ainda dá o exemplo dos subordinados dele, mostrando assim muito mais fé do que o oficial judeu que diz que pede que ele vá lá para curá-lo, mas que não tem fé na palavra de Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz, vá, teu filho está curado. Então o que faz o oficial? Ele acredita, é verdade, mas acredita com uma pulga atrás da orelha, como diz o povo, ou com um pé atrás, porque ele se dirige, vai para casa, vem os seus empregados e diz que o seu filho está curado, e ele procura inquirir qual foi a hora, em que hora ele foi curado. A gente pode supor que havia uma desconfiança da parte dele. Então, por exemplo, se Nosso Senhor dissesse isso, sei lá, 10 horas da manhã, e o filho se curou 8 horas da manhã, então ele poderia desconfiar, talvez, não foi então Jesus, não, foi alguma outra causa. É bem o espírito moderno de hoje, que desconfia de tudo, quer saber de tudo, e se não tiver todas as provas exatamente, ele desconfia. Então nós vemos aí dois defeitos que muito enfraquecem a nossa fé, porque tudo isso nós não devemos criticar o oficial, mas aplicar a nós. Primeiro, uma fé interesseira. Ele tem um interesse na cura do filho dele. Será que teria essa fé se não houvesse isso? Nós conhecemos o caso, um caso parecido, mas em termos coletivos, ocorrido em Constantinopla no século IV, quando se ameaçava uma grande tempestade que iria destruir as colheitas da cidade, e o povo estava muito atribulado, e então foram rezar por causa da tribulação. E Nosso Senhor atendeu. De uma hora para outra, o tempo mudou e eles então tiveram salvas as suas colheitas. Porém, o que fizeram? Estavam perto da Páscoa, ainda estavam na Semana Santa. E eles, de alegria, porque tinha sumido a tempestade, partiram para os folguedos, para as festas. Então, São João Crisóstomo, que era bispo de Constantinopla naquela época, fez um sermão os condenando por causa disso. Porque eles só tinham tido fé em Nosso Senhor por causa do interesse das plantações. Quando a ameaça passou,
eles voltaram e esqueceram de tudo, se entregaram aos divertimentos. Então, essa fé interesseira, justamente, ela vai contra a noção de fé verdadeira, já que a fé, ela prepara para a visão divina. Porém, os interesseiros, eles só olham para si, não querem ver Deus, só olham para si. E tudo referem a este centro, que são eles mesmos. Então, o interesseiro, ele tem esse defeito. Ele só se dedica a Deus por causa dele, e não por causa de Deus. Depois, há a fé ignorante, o outro defeito do oficial, que é também muito comumente o nosso defeito. Nós temos um exemplo positivo no martírio de São Pedro de Verona. São Pedro de Verona era de uma família de hereges, valdenses, eram uma espécie de pré-protestantes. Porém, ele aprendeu o catecismo católico. E certa vez, vindo para casa, seu tio, que era herege, perguntou: o que é que você aprendeu hoje? Eu aprendi o primeiro artigo do credo. E o que é que diz isso? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não diga isso, respondeu o tio. Quem criou o mundo foi o demônio, que era a heresia deles, né? Tudo que era matéria vinha do demônio. Mas ele continuou dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E isso o acompanhou a vida toda, de tal maneira que ele acabou se consagrando a Deus na ordem dominicana e defendendo a fé, se tornando inquisidor na região, até ser morto por esses mesmos hereges, anos depois. E por causa dessa firmeza dele. Quando ele caiu ferido, ele com o seu próprio sangue escreveu na terra: creio, credo, mostrando assim que ele renovava aquele ato de fé que ele tinha feito no início. Então, o que é que o levou à santidade? Foi, em grande parte, esse estudo da sua fé, que o capacitou a resistir aos hereges. Então, uma pessoa que já leu o seu catecismo e se considera satisfeita, não está bem. A fé se estuda e se medita toda a vida. Você pensa que, por exemplo, um sacerdote sabe tudo da fé? Não sabe muito pouco. Ele também estuda e medita a vida inteira. E é curioso que nós estamos num tempo onde se estuda tanto. As pessoas estudam tudo quanto é coisa. Se estudam bem, aí é outro assunto. Mas que procuram saber, procuram. Mesmo que seja só por curiosidade, de uma maneira superficial, mas todo mundo está atrás desses aparelhinhos onde parece que são oniscientes, aparece tudo ali, e eles sabem um pouco de tudo. Estão, sobretudo, informados sobre as atualidades. Isso estão informados. Porém, são nécios quando se trata da doutrina católica. Muito pouca coisa. Eles dizem: não, eles aprenderam o catecismo, pronto. Aprenderam? Porque aquilo ali é uma fonte para a meditação e para termos as ferramentas para a nossa santificação. Muitos levam uma vida de pecado por causa da ignorância. Por exemplo, se poderia meditar de que para conservar a fé é preciso rezar pedindo isso todo dia, já que a fé é um dom de Deus. Então, alguém sabe que a fé é um dom de Deus? Sim, é uma das virtudes teologais. Tá bom, você aprendeu isso. Mas o que quer dizer isso? Se é de Deus, você tem que rezar, tem que pedir, sempre, para não ser confundido. Outro exemplo. A maior parte das tentações contra a fé, por exemplo, mas também contra outras virtudes, vem de um coração estragado pelas paixões. Então, as paixões estragam o coração. E você fica dando facilidades para isso? Quantas coisas erradas você viu, imagens ruins, mesmo que seja de passagem, mais ou menos previstas,
em vídeos um pouco impróprios, mas que não chegam a ser imorais, etc. Sempre esses meio termos que a pessoa vai se acostumando e vai deixando entrar com o tempo coisas que serão o combustível da sua queda. Então, vão estragando seu coração, vão fomentando as paixões e vão preparando as tentações contra a fé, contra a castidade e outras virtudes. Tudo isso por quê? Porque não se meditou bem em ensinamentos relacionados à fé. Então, esses católicos que cultivam, deixam crescer esta fé interesseira e ignorante, são desses cristãos de quem São Tibúrcio dizia que Jesus Cristo não sabe o que fazer com ele. Porque São Tibúrcio era um santo antigo, dos primeiros séculos, e que educou um certo Torquato, mas esse Torquato depois se desviou, entrou numa vida mundana, não perdeu a fé, eis aí, porém tinha uma fé dessa, ignorante e interesseira. Então um dia o Tibúrcio se encontrou com ele e disse: Torquato, você perdeu a fé? E Torquato: não perdi a fé não, a fé é minha vida. Não, porque ele andava em festas, isso e aquilo, numa vida mundana. Então Tibúrcio disse que você é desses cristãos dos quais nosso Senhor Jesus Cristo não sabe o que fazer. E quando a igreja fica cheia desses cristãos, porque os mundanos, os que não são católicos, nem se fala, né? Mas quando os próprios católicos levam a vida dessa, então o mundo se torna uma terra oblivionis. O que é isso? Terra do esquecimento. Terra do esquecimento. Esquecimento de quem? De Deus. Por isso o mundo hoje é uma terra de esquecimento. Os homens se esquecem de Deus. São Gregório Magno, comentando esse mesmo evangelho do oficial, ele diz que justamente esse oficial, ele ignorava que, ou pelo menos não pensava, não aplicava isso, de que não há lugar onde Deus não esteja e não opere. Se Jesus Cristo era Deus, ele poderia estar em qualquer lugar e operar em qualquer lugar e, portanto, poderia curar, como de fato curou à distância o filho dele. Então, é preciso que nós meditemos isso. Deus está e opera em qualquer lugar, no mais abscôndito, no mais escondido, onde ninguém está vendo e onde muitas vezes são cometidos os pecados que, para não perder a fama, né, mas que diante de Deus está apagado no livro da vida. Porque Deus está e opera em todo lugar. E exatamente o que pode livrar-nos desse esquecimento de Deus é o exercício da presença de Deus. Só que, para este exercício da presença de Deus, supõe-se uma fé desinteressada e uma fé muito esclarecida e atuante, que colocará nosso Senhor no centro das nossas atenções, que colocará a glória de Deus em primeiro lugar, acima dos benefícios, mesmo que nada impeça de se pedir os benefícios, mas que se peça para a maior glória de Deus. Então, que nós aprendamos com os erros do passado. A história é mestra da vida. E o Evangelho é a história das histórias. Então, é a mais verdadeira e a mais elevada das histórias. E que apliquemos justamente esses defeitos que nós vemos aqui em todas essas pessoas que se enganam, ainda que tenham fé, acreditou. O Evangelho diz isso e obteve o favor, porém com defeitos. Então, tratemos de nos esforçarmos para evitar esses defeitos, a fim de que nossa fé não só mereça a cura de um ente querido, mas mereça a salvação de nossa alma, algo que é muito mais elevado
e justamente exige uma fé muito mais elevada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.